Meus queridos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez no nosso programa Direto ao Ponto para discutirmos a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, produzida pela CGADB. Estamos aqui com o nosso amigo, diácono e doutor Franklin, para tratarmos juntamente com ele sobre essa lição de grande importância que tem como tema o corpo como templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amados, meus queridos, estamos muito felizes aqui neste momento por poder estar aqui nos debruçando mais um pouco da Palavra de Deus e poder compartilhar com cada um de vós outros essa porção que Deus nos permite neste momento. Fica conosco aí e você vai receber da parte de Deus coisas grandes nesse momento, em nome de Jesus. Direto ao ponto, aqui nossa lição de número 4, ela nos traz, queridos, a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e o capítulo 6, o versículo 15 ao 20. Não é? Se você quiser meditar em casa, acho que é importante. Mas nós queremos dar início na introdução, Franklin, e fazer uma leitura rápida aqui, logo no finalzinho da introdução, que diz assim, ó: nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade do cuidado, principalmente quanto à santificação, porque na lição passada nós tratamos muito a respeito da importância do cuidado do corpo físico, né? Sim. Do cuidado com o corpo, né? Nós teremos aqui uma pequena parte que também tratará sobre isso, mas essa lição especificamente nos trará o cuidado com o corpo com referente à santificação do corpo, né? Então é um assunto importante. Fique conosco, eu tenho certeza que nós aprenderemos juntos nesse momento. Então, Franklin, o que é que essa lição, primeiro tópico aí, nos traz de tão interessante a respeito da santificação do corpo? Meu amigo, nós vemos aqui nesse primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. Isso é muito interessante. E no ponto 1 nós temos aqui comprado e selado. Nós vemos, queridos, que essa lição ela está enfatizando com muita ênfase sobre o corpo, né? Haja visto que as lições anteriores já veio falando do corpo tripartido, né? 3 partes, e aqui nós estamos falando sobre essa parte que é o corpo, na constituição do homem. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele no capítulo de número 6, versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nós já percebemos que nosso corpo não é nosso. O nosso corpo pertence ao Senhor, porque Ele pagou um alto preço por nós. Importante. A importância da presença do Espírito de Deus como selo, né, em nós. E essa presença é de fato muito importante. Aqui no primeiro tópico, primeiro ponto ainda, que é comprado e selado, eu quero ler uma partezinha aqui, que diz o seguinte: Jesus prometeu aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Veja, habita convosco e estará em vós, né? Então, Jesus, ele dá aqui o sinal que o Espírito já estava presente ali, né? Mas que logo, logo, ele não estaria apenas presente, mas estaria habitando, né, nos discípulos e em todos aqueles que crescem, né, nessa promessa gloriosa de Jesus. Capítulo 14, versículo 16 e 17 de João, vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, né? João capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que aqui o Senhor Jesus vai falar sobre duas situações, né? Dando a entender que o Espírito de Deus ali já estava presente sim, mas que havia uma promessa que ele mesmo disse que rogaria ao Pai, para que esse Espírito, né, pudesse agora estar habitando. É como ele mesmo disse, vou para o Pai, mas enviarei um Consolador. Nós percebemos aqui, Gleison, também, que a partir do momento que esse corpo não nos pertence e pertence a Deus, nós vemos que nós temos que ter um cuidado, porque esse corpo não é nosso. E ao saber desse cuidado, nós logo assim entendemos que temos que conservar o Espírito de Deus. Haja visto que, como o irmão Gleison falou, que antes mesmo da morte de Jesus, vivíamos com o Espírito Santo de forma externa. Ele habitava conosco, ele estava conosco. Estava conosco. Mas a partir da morte de Jesus, da sua ressurreição, né? dessa ascensão, após o Pentecoste, recebemos o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, e agora o Espírito Santo operou um dos grandes e maiores milagres, que é não apenas estar conosco, mas habitar dentro de nós, nosso corpo, assim, se tornando um tabernáculo, se tornando um templo do Espírito de Deus. Isso. Ele agora passa a ser residente, desse templo. Vamos falar sobre isso, né? E aí, o segundo ponto desse primeiro tópico, né, vai dizer, não sabeis vós, e aí nós vamos entender o que Paulo está aqui, né, querendo dizer a respeito disso, né? Vai dizer assim, o segundo ponto, logo inicialmente, a pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, aí tem aqui o texto, capítulo 18, do 1 ao 11 de Atos, e aí ele continua aqui dizendo, faltava ali uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Aí tem aqui os textos de Coríntios 1, 16, 6, 15 ao 16 até o 19. Né? E aí, o texto vai continuar dizendo o seguinte, a discussão que visa negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas a vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais e folhas de figueira. Aqui está falando sobre a questão do corpo, né? Sobre o cuidado da nudez, né? De mostrar a nudez do corpo, né? A exposição do corpo, porque aqui nós estamos falando sobre a santificação do corpo, né? Falamos sobre os cuidados, exercícios físicos, alimentação. Agora nós estamos falando sobre esse cuidado, e aqui o escritor da lição está trazendo a respeito de Adão e Eva quando abrem os olhos, tendo a consciência de que estavam nus, entenderam que precisavam cobrir a sua nudez, mas logo depois nós vamos encontrar aqui que o próprio Deus, né, ao conversar com Adão e nesse diálogo Adão mostrar que eles estavam envergonhados porque estavam nus, o Senhor, né, agora veste eles com pele, né, do cordeiro, mata ali aquele animal e faz vestes para que eles cubram a sua nudez. Aqui, Franklin, é uma reflexão a respeito da santificação, para que nós tenhamos esse cuidado com o nosso corpo e não mostrar as nossas partes íntimas, porque tem gente que pensa que Deus só quer o coração. Verdade. E mostrar o corpo não tem nada a ver, né?
mostrar o corpo, isso não afeta em nada a nossa santificação e nem tampouco a nossa comunhão com Deus. É assim mesmo que a coisa acontece ou a Bíblia ensina de forma diferente? Nós percebemos nesse segundo ponto, Gleidson, que o apóstolo Paulo ele faz uma indagação, uma pergunta retórica, ou seja, ele pergunta já sabendo a resposta. Ele diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E quando nós olhamos aqui, nós percebemos no capítulo 18, versículo 1 e versículo 11, que o apóstolo Paulo passou 1 ano e 6 meses ensinando aos coríntios. E por causa disso, desse longo tempo de ensinamento, de doutrinação, que ele levou ali ensinando, ele vai agora perguntar, já sabendo a resposta: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o vosso corpo é morada de Deus, é templo de Deus? E aí ele enfatiza aqui no versículo de número 18: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque ali em Corinto havia uma cultura de que as pessoas poderiam praticar prostituição e era normal, né? Existia essa cultura entre eles, mas ali o apóstolo Paulo repreende eles dizendo que eles não podem se envolver em prostituição, se envolver nessas coisas que ferem a santidade de Deus. E agora o apóstolo Paulo usa essa expressão como não apenas um pedido, mas como um mandamento: fugir, é uma ordem imperativa, fugir da prostituição, ou seja, ter uma certa preocupação, eles deveriam ter uma certa preocupação com o seu corpo, com a forma de expor o seu corpo, ou seja, as suas vestes, porque muitas pessoas de fato pensam que, como a gente já mencionou aqui, que em um comentário antes de nós iniciarmos, que meu corpo, minhas regras, então já que o meu corpo, minhas regras, então eu vou colocar a roupa que eu bem quiser, andar do jeito que eu bem desejar, e isso pode estar ferindo a santidade de Deus. E nós percebemos o seguinte, que de fato, que uma roupa não quer dizer que a pessoa é santo ou menos santo, uma roupa não, mas as pessoas que vivem em santidade, o fruto do Espírito Santo vai fazer com que essas pessoas não se vistam de forma que façam outras pessoas pecarem. Porque a prostituição não começa num ato carnal, ela começa exatamente através do que você vê nos seus olhos, do que você apresenta, né? A prostituição começa através do desejo, da concupiscência dos olhos, como diz a Bíblia, né? A concupiscência da carne, né? E essa concupiscência ela é gerada também através daquilo que nós conseguimos enxergar, através daquilo que está diante dos nossos olhos. Veja o que diz, né? Salmo 101, versículo 3 ou verso 3: não porá o quê? Coisas más diante dos seus olhos, né? Então, quando você vê coisas más diante dos seus olhos, você acaba tendo desejo. A concupiscência são os desejos da alma, né? Que nos leva a cometer o pecado do corpo, né? Então, a prostituição, o pecado, aquilo que desagrada a Deus, não começa no ato, mas começa no desejo, através daquilo que nós conseguimos ver, ou ouvir, ou sentir, né? Veja que, falando sobre essa questão rapidinho, Franklin, antes de passar a palavra, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, né? Falando sobre a questão da nudez, e Paulo ainda orientando, porque ele diz: sabei vós que sois templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo precisa se manter santo, não é? Precisa se manter puro, precisa se manter com ordem, com decência. E ele vai dizer aqui, né? Capítulo 2, versículo 9 de 1 Timóteo, que de mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor, sobriedade, não com tranças ou ouro, pérolas ou vestidos dispendiosos. Eu quero ficar apenas na primeira parte,
que fala a respeito das vestes, né? E tomar cuidado, e aí ele vai inclusive falar que as mais velhas precisavam dar o exemplo às mais novas. Claro que ele estava falando aqui pontualmente para uma igreja, não é? Um tanto inexperiente, nova, que estava ainda aprendendo muitas coisas a respeito da santificação. Muitas coisas são pontuais, mas nós precisamos entender, Franklin, que nós somos templo do Espírito Santo, e nós como templo do Espírito Santo, e aí eu estou lendo um texto que vai falar de mulheres, mas não é só mulheres não, somos nós homens também, temos que tomar cuidado com o nosso tipo de vestir, né? Que também chama a atenção das mulheres, também causa concupiscência para os olhos e carne das mulheres. Então, homens e mulheres, cuidado com isso. Se somos templo do Espírito Santo, precisamos ter esse cuidado de santificar os nossos corpos, porque o que vem diante de nós, não sendo bom, acaba nos trazendo malefícios espirituais, né, Franco? Verdade. E enfatizando, Gleidson, esse ponto que você nos trouxe, o próprio Deus, ele se preocupou em manter Adão e Eva de forma a não estar mostrando a sua nudez. Porque no capítulo número 3 e versículo de número 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Observe que eles usaram os seus meios, seus artifícios, colocaram folhas, e nós sabemos muito bem que folha não serve para, de fato, cobrir toda a nudez, mas o próprio Deus usou um artifício melhor, usou uma vestimenta melhor, que foi pele, couro de animais, que de fato cobria a nudez de Adão e cobria também a nudez de Eva. E isso se mostra que Deus, como já foi citado aqui em Timóteo, se preocupa com a modéstia, se preocupa com a forma que nós nos vestimos, porque isso também reflete como nós estamos, como está a nossa vida espiritual por dentro. O que colocamos do lado de fora reflete a glória de Deus, que Deus coloca dentro de nós por dentro. Interessante que já estudando a lição de número 6, vai falar um pouco sobre consciência, que é a lição da qual eu estarei ministrando na sede da Assembleia de Deus, trata um pouco sobre essa questão aqui, né? Eles passam a ter consciência do pecado, sim, passam a ter consciência do bem e do mal, e passam a ter consciência da sua nudez, né? E aí Jesus vai, e aí Deus vai, né, vestindo de pele, e aí nós... olhando para o estudo da teologia, que vai nos trazer o entendimento, inclusive que simbolizando aqui já o sacrifício do Cordeiro, né? Para que nós pudéssemos amanhã, no caso, no tempo de Adão e Eva, no amanhã, que é o nosso hoje, né, em Deus, pudéssemos ter esse sacrifício de Cristo para nos cobrir, para nos remir, para nos lavar, para tirar de nós a vergonha, porque o que Deus quis fazer ali foi tirar deles a vergonha da nudez que eles estavam vendo ali, né? E o Senhor, Ele também quer que nós tenhamos essa consciência, né, que Cristo é aquele que arranca de nós a nossa vergonha, e precisamos ter essa consciência. Franklin, eu quero tratar rapidamente, para nós finalizarmos esse primeiro tópico e passarmos daqui a pouco para o próximo. Fique conosco, eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar as nossas vidas. O terceiro subtópico, Franklin, que vai dizer sobre propriedade e domicílio. Iniciozinho aqui vai dizer que o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre seu domínio. Isso aqui nos traz o entendimento de uma ideologia aí que tem se fortalecido, né? Que nós somos donos do nosso próprio corpo, que nós temos o direito de fazer com ele o que bem entendermos, né? Isso vai de encontro às Escrituras, quando entendemos que, na verdade, quem é dono do nosso corpo é o Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, porque agora ele é residente do nosso corpo e nós somos templo do Espírito Santo. Pode reformular, Gleidson? Aqui é o seguinte, falando sobre propriedade e domínio, né? Sim. Então, inicialmente vai dizer aqui que
o detentor do corpo precisa ter domínio sobre o corpo. Sim, sim. E aí, quem tem domínio sobre o corpo é nós mesmos ou é o Espírito Santo? Porque hoje, uma ideologia aí que tem crescido é que nós somos dono do nosso próprio corpo e temos que fazer com ele o que bem entendermos, né? Quando, na verdade, as Escrituras nos revelam que o Senhor é o dono do nosso corpo, é Ele que é o detentor do nosso corpo. Nós somos propriedades peculiar do Senhor, como propriedades peculiar do Senhor e templo do Espírito. Ele é o dono do nosso corpo, Ele é o dominador do nosso corpo. Nós precisamos ter Ele como dominador e não nós mesmos. Verdade. Nós percebemos aqui, como já foi falado na lição anterior, que, num ponto anterior, que nosso corpo pertence a Deus. Então, se o nosso corpo pertence a Deus e nós somos servos de Deus, servimos a esse Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Deus, nós agora não vivemos para fazer a nossa própria vontade. Nós vivemos para fazer a vontade do Senhor. Então é Deus que é o proprietário e é Deus que é o dominador da nossa vida, do nosso corpo, certo? Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, e não para as impurezas. Somos membros de Cristo. Ele também diz, templos de Deus vivente. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Ou seja, essa ideologia de que nosso corpo é nosso e fazemos dele o que bem entendermos, ele vai de encontro com a teologia, com o ensino bíblico, de que, na verdade, nós temos sim, não é, o direito de escolher, só que a escolha para o mal nos levará a nos distanciarmos de Deus. E entendendo que o Espírito de Deus, que habita em nós, e que o nosso corpo agora, né, é templo do Espírito, e não é mais nosso, mas do Senhor, nós precisamos dar a devida a atenção e valor e respeito de que o Senhor agora é dono do nosso corpo. Nós somos propriedades peculiares do Senhor. E esse texto, Franco, ele é forte. Sim. Esse texto é muito forte, porque significa dizer que nós temos um dono. Verdade. Significa dizer que nós temos um Senhor. E aí eu volto ao selo do Espírito, né? Esse selo é exatamente porque ele é dono. Ele, verdade, sendo dono, ele é quem coloca o selo. Esse selo que é o Espírito é a garantia, não é, que nós temos de ter comunhão com Deus. Esse selo do Espírito é a garantia que nós temos de receber o Espírito de Deus, que é o selo de recebermos a promessa da salvação, porque o selo garante a certeza, né, de que um dia nós iremos morar com o Senhor e de que essa propriedade ela é exclusiva do Senhor. O inimigo não pode tocar, ninguém pode tocar, é dele, e ele é quem determina todas as coisas. Veja, quando o inimigo quis tocar em Jó, né, e só tocou porque o Senhor disse, vai e toca, eu vou permitir que você toque, mas só toca se ele permitir, porque é dele, né, porque ele tinha um propósito para aquilo ali. Mas se o Senhor não permitir, nada pode nos tocar, nada pode te alcançar, maldição nenhuma pode te alcançar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é aquele que guarda a sua vida, ele é o seu dono. Você não pode de forma alguma ter você mesmo como o proprietário. E aí, como dizem hoje aí muitas ideologias, eu não quero nem estender muito isso, mas tendo o direito até de praticar atrocidades ao seu próprio corpo, né? E isso é muito sério, porque nós nos encontramos na palavra que diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus também irá dar pago a essas pessoas, ou seja, irá destruir estes que causam a destruição do corpo do Espírito Santo. Me fez lembrar agora um momento que eu vivenciei uma certa experiência, que eu estava ministrando, pregando a palavra do Senhor em um dos bairros aqui de Camaçari. E o que é que acontece? No momento da pregação, me veio à mente em pegar uma nota de R$100
e eu perguntei quem tinha na igreja uma nota de 100 reais, e alguém me conseguiu uma nota de 100 reais, eu peguei a nota de 100 reais e amassei a nota de 100 reais e perguntei para a igreja, mesmo amassada, continua tendo selo, continua sendo uma nota de 100 reais, o pessoal confirmou, tem valor? Sim. Eu joguei no chão, perguntei novamente, tem valor, tem o selo? Continua sendo 100 reais? O pessoal disse sim. Eu pisei, Gleison, no dinheiro, eu arrastei o dinheiro, eu pulei em cima do dinheiro, sapateei em cima do dinheiro e eu continuei perguntando para a igreja, continua sendo 100 reais? Continua tendo selo? Continua tendo valor? E as pessoas repetiam para mim que sim. O que é que eu aprendo aqui com isso? Eu aprendo o seguinte, que o seu corpo, a sua vida é de Deus, né? Pertence a Deus e você tem o selo de Deus. Então, haja o que houver, as intempéries que vier a existir, que você vier passar, mas saiba de uma coisa, você tem um selo, você tem valor. E cuidado com essas interpretações, cuidado com esses ensinos e faça com que você mude, né, a sua concepção a respeito dessa verdade. Nós somos templo do Espírito, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Hoje o Espírito Santo habita em nós, Ele é residente, aqueles que querem, mas aí eu vou finalizar esse primeiro tópico, Franklin, para a gente continuar o próximo, né, como a lição, ela nos ensina, né, que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão mudando essa verdade, e aí as pessoas estão tomando liberdade de fazer o que querem e o que não querem. Precisamos tomar a orientação de Deus, tomar cuidado com essas pessoas que dizem que o nosso corpo é nosso e por esse motivo podemos fazer o que bem queremos e entendemos. Tome cuidado com isso, tome cuidado com essas orientações, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Nós iremos dar continuidade aqui à nossa lição, fique conosco. Finalizamos aí, Franklin, o nosso primeiro tópico da aula de número 4 e daqui a pouco nós iniciaremos o tópico de número 2. Não saia daí, fica conosco.